Continuando o nosso programa de hoje, agora sim, no segundo bloco, vamos conversar com a Kelly Lima, coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Norte. A gente antes traz informação para você sobre eleições de 2022. Lembrando que você pode participar do programa através das nossas redes sociais. Manda aí sua mensagem, sua pergunta para a Kelly Lima. Tem dúvidas sobre vacinação, sobre a saúde no Rio Grande do Norte? Então envia aqui para a gente. Pode ser em qualquer rede social, sua rede social preferida que você envia. O ex-senador Garibaldi Alves Filho disse que será mesmo candidato a deputado federal. Ele cumpriu a agenda nesta quarta-feira em Patu e confirmou a postulação. Garibaldi estava ao lado do filho, o deputado federal Walter Alves, do MDB também. Os dois se encontraram com o prefeito de Patu, Rivelino Câmara, que garantiu apoio à pré-candidatura de Garibaldi. Já Walter Alves não será candidato à reeleição. O nome dele é cotadíssimo para ser o vice na chapa da governadora Fátima Bezerra. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, essas imagens são de arquivo da gente durante uma conversa de alpendre, quando conversamos aqui no nosso jornalismo com os dois em um só programa. O Walter, que hoje é o presidente estadual do MDB, e o Garibaldi, que estava ali nas especulações, sendo cotado pela população, pelos bastidores, nas conversas com o PT, para ser candidato ao Senado. Mas aí a gente já viu que aquelas especulações se desfizeram e com esse anúncio oficial agora, a pergunta é: o que é que vai sobrar, o que é que vai restar para o Walter Alves, que é o atual deputado federal do grupo? Não vai concorrer à eleição. Então, tantas conversas com o PT significam o quê? Será que ele vai ser mesmo o candidato a vice de Fátima Bezerra? Não acho difícil, acho que pode realmente acontecer. E aí ficam outros desdobramentos para a gente acompanhar, como, por exemplo, onde é que fica Henrique Alves, que continua no MDB e que vem conversando já com a imprensa, que vem se organizando para as eleições deste ano. Ele não confirmou apoio ao primo, pode inclusive ser um oponente direto, pode querer, mas dificilmente a legenda vai permitir que ele seja candidato também a deputado federal. Vamos ver o que acontece. Já anuncio aqui de antemão para você que Henrique Alves vai dar entrevista próxima semana para o nosso jornalismo TCM, viu? E a gente, obviamente, do cenário político é quem vai trazer essas informações para você. Então, fica ligado aqui, você sabe que nós já estamos realizando a cobertura das eleições de 2022. Pré-cobertura, pré-eleições, mas já estamos nessa movimentação, como sempre, trazendo tudo para você. E agora vamos sim começar nossa conversa com a Kelly Lima, que é coordenadora de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Kelly Lima, boa noite, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Agora, neste momento de tantos questionamentos, polêmicas sobre vacinação para crianças. Muita polêmica. Depois, finalmente, as vacinas chegam ao Brasil, chegam amanhã ao Rio Grande do Norte e serão distribuídas aí para os municípios. Esse cronograma, como é que ele está organizado, Kelly? Boa noite. Boa noite, Carol, e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estava organizado e preparado para o recebimento dessas doses. A gente esperava, inclusive, receber um quantitativo maior de doses, já que nós temos aí aproximadamente 342 mil crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos de idade. Infelizmente, nós vamos receber um pouco mais de 20 mil doses. O início, né? Nós vamos iniciar a campanha de vacinação nessa faixa etária, completando um ano de campanha de vacinação e iniciando agora uma nova faixa etária, que é uma faixa etária que já
é acostumada a tomar vacinas, né? Uma faixa etária que já toma aí uma série de imunizantes durante a sua vida de criança e infância. Então, a gente espera não ter maiores problemas de adesão com relação a essa faixa etária. A gente vai estar iniciando prioritariamente por aquelas crianças que têm algum tipo de comorbidade, seja ela diabetes, seja ela qualquer tipo de doença crônica, respiratória ou pulmonar, bem como as cardiopatias. Então, essas crianças, elas serão priorizadas. Além, claro, daquelas crianças que têm algum tipo de deficiência ou alguma síndrome, como a síndrome de Down ou o espectro autista. Essas crianças também devem ser priorizadas, já que nós não teremos doses nesse primeiro momento para vacinar todo esse público, a gente vai estar priorizando essas crianças e a partir de amanhã, né, as vacinas elas chegam na madrugada, como você colocou, e amanhã às 13 horas elas estarão saindo aqui de Natal, com destino aos 167 municípios, e a ideia é que os municípios possam iniciar essa vacinação de crianças ainda no final de semana. É uma boa notícia. A gente espera avançar cada vez mais com essa vacinação. Agora, Kelly, o Estado tem hoje, de acordo com dados do governo do Estado, 350 mil crianças nessa faixa etária e, nesse primeiro momento, somente 20.900 doses são enviadas ao Rio Grande do Norte. Como é que se pretende cobrir aí toda essa a população infantil? Então, de fato, nós ficamos surpresos com o quantitativo muito pequeno de doses, né? O governo federal, ele demorou a fazer, mais uma vez, essa negociação, demorou a efetivar a compra de doses, que é algo que é importante e fundamental para que a gente possa estar fazendo a aplicação. E aí a gente precisa também entender o que é de competência de cada ente federado, e a competência do governo federal é a compra dos imunizantes e a disponibilização deles para os estados. É um imunizante diferenciado, apesar de ser o imunizante da Pfizer, é um imunizante com uma formulação pediátrica, então nós não podemos utilizar outros imunizantes para essa aplicação. Exatamente por esse motivo, nós iremos resguardar uma parte dessas 20.900 doses, que serão exatamente de reserva técnica, e o outro restante a gente vai estar fazendo essa distribuição. A gente tem a clareza que crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência aqui no estado é um pouco menos de 100 mil. Então, mesmo essas crianças, as vacinas não vão dar nesse primeiro momento. O governo federal, ele reafirmou hoje em entrevista que essas doses elas virão semanalmente. Então, a gente espera que na próxima semana ainda a gente consiga ampliar um pouco mais o número de crianças que terão esse acesso. E aí, semanalmente, essa ampliação dar-se-á, assim como foi na campanha de vacinação contra a Covid para os adultos, né? Nós não tínhamos doses suficientes e precisamos fazer o escalonamento por faixa etária e conseguimos, né? Agora já temos todas as doses para a população adulta. Inclusive, reitero o convite da importância de que vamos iniciar com as crianças, mas as outras populações podem e devem procurar uma unidade para que a gente possa iniciar esquemas, concluir esquemas, aplicar dose de reforço. Todas elas estão disponíveis em toda a rede e é importante até para a diminuição da Ômicron, né? Essa nova variante que já está circulando entre nós e que tem uma transmissibilidade aumentada. Então, para que a gente possa diminuir essa transmissibilidade, a gente precisa ampliar o número de pessoas vacinadas aqui no estado. E aí vocês podem colocar, mas as pessoas vacinadas, elas podem pegar a doença? Podem. Efetivamente, elas podem pegar a doença. Elas não vão fazer a forma grave da doença e nem vão vir a óbito, né? Pelo menos assim espera-se. O que acontece é que as pessoas vacinadas também, além delas não fazerem a forma grave da doença, elas transmitem bem menos. Então, se eu estou vacinada e de repente estou com sintomas gripais, estou com a Covid, eu não vou estar transmitindo com a mesma potência de uma pessoa não vacinada.
Então, daí a importância de que todos se vacinem, inclusive as crianças, a partir de amanhã ou sábado, né? Isso depende da distância dos municípios, mas é importante também a vacinação desse público, mesmo entendendo que não é um público que tem um agravamento da doença, né? A gente teve aqui no estado do Rio Grande do Norte 25 óbitos em crianças nessa faixa etária, desde o início da pandemia. É um número que nós consideramos alto, exatamente porque uma criança morrer é inadmissível, né? Nós temos aí todos os artifícios para impedir a morte de uma criança. Então, a vacina vem, inclusive, com essa finalidade. Então, é importante vacinar, as vacinas são seguras, essa vacina, inclusive, é muito segura e a gente precisa avançar nesse sentido. Você falou aí que a vacina não é exatamente igual à vacina dos adultos, né, Kelly? Então, qual é a diferença dessa vacina infantil para aplicada em adultos e ela é injetável? Isso, a vacinação ela é injetável, certo? A composição da vacina ela é diferenciada, é uma composição pediátrica, exatamente porque agora vai ser administrada em crianças. O frasco da vacina, inclusive, é um frasco diferenciado, exatamente para evitar problemas de erros de administração, inclusive na nota que a gente vai estar liberando e encaminhando junto às vacinas para os municípios, a gente está orientando que não se façam vacinações de crianças em locais de muita aglomeração, exatamente para que se evite ali o erro, né? A gente sabe que, infelizmente, o ser humano é passível de erro e para evitar esse tipo de problema, a gente solicitou hoje já fizemos reunião com todos os municípios, orientando, né, como é que vai se dar essa nota técnica e orientando que essas doses sejam feitas em salas de vacina e em um ambiente mais tranquilo para garantir que a criança não vai ali estar muito agitada nesse momento da aplicação da dose. Existem também algumas outras questões que é importante que a população saiba, Carol. A vacinação da criança, ela não pode ser feita com outro imunizante. Então, é importante que, se eu vou fazer a vacina da Covid na minha criança de 5 a 11 anos, eu não vou poder aplicar outras vacinas que, porventura, ela tenha em atraso, né? Eu vou precisar fazer um intervalo de 15 dias, até porque a gente precisa observar muito bem se terão algum tipo de reações adversas. Isso é normal e é comum com todos os imunizantes que entram para o calendário de vacinação infantil. A gente sabe que precisa se ter um cuidado diferenciado e esse cuidado nós já orientamos a todos os municípios que assim o façam. Essa administração ela é intramuscular, né? São 2 doses também, o intervalo entre as 2 doses é de 8 semanas e vai ser administrado 0,2 ml aí na criança a cada aplicação. É fundamental que os pais tenha um cadastro prévio no RN mais vacina, e aí ele vai cadastrar a criança como sua dependente. Então, eu tenho o meu cadastro, vou cadastrar o meu filho como meu dependente lá no RN mais vacina. Então, essa criança não precisa ter um CPF. Isso é algo importante, porque a gente precisa garantir o acesso de todos. Outra coisa importante também é levar a caderneta de vacina da criança, até para que possa se observar se ela tomou alguma dose de qualquer outro imunizante há menos de 15 dias, não vai ser administrada essa dose de Covid, vai se esperar os 15 dias, até por uma medida de segurança. Também precisa se observar se tem algum outro imunizante para fazer agendamento para os próximos 15 dias, então é importante levar o cartão de vacina da criança. Essas informações todas serão e foram hoje repassadas para os municípios de forma remota, de forma online, e serão repassadas em nota técnica. Amanhã, junto com as doses que já chegarão aos municípios, nós iremos encaminhar essa nota técnica com todas as informações e orientações para que a gente possa ter uma campanha tranquila também agora com esse novo público. Em relação aos reforços da dose das vacinas infantis, vai ser necessário também dose de reforço, segunda dose, como nos adultos? Isso, a dose ela é dupla, né? Então são 2 doses de 0,2 ml. Ela toma a primeira
e depois de 8 semanas vai ser administrada aí a segunda dose. Não existe ainda previsão de dose de reforço para essa faixa etária, assim como não existe previsão de dose de reforço para aquele público de 12 a 17 anos. Então, nós não temos ainda nenhum tipo de orientação do Ministério da Saúde com relação à dose de reforço para crianças e para adolescentes. As doses de reforços até o momento só são para as pessoas adultas, né, a partir de 18 anos de idade. Kelly Lima, como é que está hoje o índice de vacinação no Rio Grande do Norte? É um número considerado favorável? É um número bom, Carol, mas a gente ainda precisa avançar. A gente tem a consciência de que a gente ainda precisa sensibilizar muitas pessoas. A gente tem, em média, de 20% da população que ainda não iniciou o esquema vacinal. Exatamente por isso que o governo do estado irá fazer no próximo dia 22 um grande dia D de vacinação nas praias. É o dia D de vacinação do verão, né? A gente assim está intitulando, porque a ideia é que a gente possa sensibilizar as pessoas que estão veraneando, que estão nas suas casas de praia, e a gente vai fazer em todo o litoral, desde Tibau, aí Mossoró, até Bahia Formosa, Japi. A gente vai fazer em todo o litoral esse dia D para uma ampla sensibilização, porque a gente precisa ainda avançar. A meta do Ministério da Saúde é 95% da população totalmente vacinada, para que a gente possa falar que o vírus não vai mais circular de forma latente, como ele ainda circula. Então, a gente ainda tem um caminho que precisa ser alcançado aí nos próximos meses, para que a gente possa retomar as nossas vidas e diminuir esses números de casos que voltaram a aumentar, infelizmente, e aí em simultâneo o surto de influenza. Nós estamos com algumas questões que precisam necessariamente de uma vigilância mais ativa para que a gente possa passar por esse novo momento pandêmico junto daí desse surto de influenza aqui no estado. Pois é, e em relação a esse surto da influenza, aqui em Mossoró, eu conversei com o diretor da UPA do Belo Horizonte, o João Batista, e a informação que ele me passou também em reportagens aqui ao nosso jornalismo, é de que de todas as pessoas que estão ali lotando a UPA para fazer exames, para detecção do vírus, 10% mais ou menos são de Covid. O restante realmente é influenza. Ele acha que pela vacinação a Covid não tem sido a maior preocupação no momento. Essa informação ela pode ser confirmada no restante do estado? Essa informação ela pode sim ser confirmada, apesar que nós sentimos sim um aumento no número de casos de Covid, se comparado ao iniciozinho do ano, a primeira semana do ano, a gente teve sim um aumento no número de casos de Covid. Mas a gente tem a clareza de que a influenza é quem está impactando aí as portas de urgência, emergência nos municípios e também nas unidades hospitalares. Nós não temos, infelizmente, teste rápido para a influenza, nem conseguimos fazer uma ampla testagem para a influenza aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente excluindo a Covid com os testes rápidos que nós estamos disponibilizando para todos os municípios, e o faremos nas próximas semanas da mesma forma, essa disponibilização. E aí a gente exclui a Covid, porque esse teste rápido é um teste para a Covid. É um teste de suave para a Covid. A gente exclui a Covid. Excluindo a Covid, a gente vai entender que existe outros vírus respiratórios circulando. O teste de influenza, Carol, ele só está sendo realizado nas unidades sentinelas, naqueles casos de pessoas com síndromes respiratórias graves que estão internadas. Então, essas pessoas, elas realizam o teste para a Covid e aí, descartando a Covid, elas fazem o teste para a influenza, e a gente também realiza subtipagem para entender qual é a variante de influenza que está circulando aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente tem percebido e compreendido que a variante realmente é H3N2,
que é a mais potente e que já iniciou esse surto lá no Rio de Janeiro, na região do sudeste do país, e que foi um surto que durou aí aproximadamente 2 meses. Então, a gente espera ainda ter mais 4 semanas de surto de influenza aqui no estado do Rio Grande do Norte. Fizemos a solicitação. No próximo bloco, a gente precisa fazer um intervalo, mas no próximo bloco vamos continuar falando da influenza aqui no cenário político. Daqui a pouquinho.